Quando os arquitetos do Renascimento chegaram a Roma, encontraram uma cidade repleta de ruínas monumentais. Templos, teatros, anfiteatros e arcos triunfais erguidos mais de 1000 anos antes ainda dominavam a paisagem urbana. Esses edifícios despertavam enorme admiração. Mas também levantavam uma questão fundamental: como compreender a arquitetura que os romanos haviam construído? No século XV, Leão Batista Alberti, em seu tratado de Rea Edificatória, formulou uma ideia que se tornaria central para os arquitetos do Renascimento. Segundo Alberti, os arquitetos deveriam imitar aqueles que conceberam obras extraordinárias. Mas essa imitação não significava simplesmente copiar formas antigas. Era preciso compreender como esses edifícios haviam sido concebidos e, sempre que possível, superar esses modelos por meio da engenhosidade criativa. Essa atitude fazia parte de uma ideia muito presente na cultura humanista, a noção de emulatio, isto é, a tentativa de igualar e até superar os grandes modelos da antiguidade por meio da inteligência e da invenção. Para que isso fosse possível, os arquitetos precisavam primeiro compreender a arquitetura romana em profundidade. E para isso começaram a fazer algo novo: medir cuidadosamente as ruínas da antiguidade. Um dos testemunhos mais importantes desse processo aparece em um texto de Rafael Sanzio, escrito para o Papa Leão X. Nesse documento, Rafael descreve um projeto ambicioso encomendado pelo Papa: realizar um levantamento das ruínas de Roma e produzir uma representação da topografia histórica da cidade, juntamente com os seus edifícios mais importantes. A intenção era registrar e preservar o conhecimento sobre os monumentos antigos, muitos deles já em estado avançado de ruína. Para cumprir essa tarefa, era necessário combinar diferentes tipos de conhecimento. Por um lado, os arquitetos realizavam medições diretas das ruínas, registrando dimensões e orientações das estruturas ainda existentes. Por outro, utilizavam fontes iconográficas e relatos antigos, entre os quais os textos de Vitrúvio e Plínio, para reconstruir edifícios já muito destruídos ou parcialmente desaparecidos. A representação gráfica desses monumentos seguia princípios descritos ainda na antiguidade por Vitrúvio. Segundo o Tratado Vitruviano, a arquitetura poderia ser representada por 3 tipos fundamentais de desenho: iconografia, ou planta; ortografia, ou elevação; cenografia, uma representação espacial do edifício. Essas formas de representação permitiam transformar as medições realizadas nas ruínas em desenhos capazes de comunicar a estrutura e as proporções da arquitetura antiga. No texto dirigido ao Papa, Rafael também descreve um instrumento de medição baseado em uma bússola. Com ele, o arquiteto podia alinhar o instrumento com a tramontana, o norte, e registrar a direção das paredes de um edifício. Cada segmento da construção passava então a ser descrito por 2 informações fundamentais: sua orientação em relação ao norte e o seu comprimento. Em termos modernos, esse procedimento é muito próximo do que a topografia chama de levantamento polar, no qual cada elemento é definido por um ângulo e uma distância. Depois de registrar essas medidas, o arquiteto podia reconstruir a planta do edifício no papel, reproduzindo as direções e os comprimentos observados no campo. Esse tipo de levantamento permitiu que os arquitetos do Renascimento começassem a compreender de maneira sistemática a arquitetura romana. No século XVI, esse conhecimento passou a ser organizado e difundido por meio de tratados. Um dos mais influentes foi publicado por Sebastiano Serlio. No livro terceiro de sua obra, Serlio apresenta diversos exemplos da arquitetura antiga, acompanhados de plantas, elevações e estudos proporcionais. Entre os monumentos que recebem maior destaque está o Panteão, um dos edifícios romanos mais bem preservados e admirados pelos arquitetos do Renascimento. Não por acaso, o Panteão despertava enorme interesse. Entre os monumentos antigos de Roma, ele era um dos poucos que permaneciam quase completos, permitindo estudar com precisão sua planta, suas proporções e sua extraordinária cúpula. Serlio também apresenta grandes edifícios públicos do mundo romano, como o Coliseu, a Arena de Verona e a Arena de Pula, esta localizada na atual Croácia.
Outros exemplos incluem o Teatro de Marcelo, além de monumentos simbólicos como a Coluna de Trajano e arcos triunfais como o de Septímio Severo e o de Constantino. Entre os templos aparece também um edifício que Sérlio identifica como o Templo de Baco. Hoje sabemos que esse monumento corresponde ao Mausoléu de Santa Costanza, uma construção cristã do século IV. A confusão provavelmente se deve aos mosaicos com videiras no interior do edifício, que foram interpretados no Renascimento como símbolos associados ao culto de Baco. Entre os templos apresentados por Sérlio aparece também o Templo de Vesta em Tivoli, um dos exemplos mais elegantes de templo circular da arquitetura romana. As ruínas desse edifício se tornariam uma referência importante para arquitetos renascentistas. No início do século XVI, Donato Bramante reinterpretou essa tipologia ao projetar o Tempietto di San Pietro, em Roma. A composição centralizada do pequeno templo renascentista remete claramente ao modelo antigo, mas suas proporções e sua organização espacial refletem os princípios da arquitetura clássica redescobertos no Renascimento. Isso demonstra que esses monumentos históricos não eram estudados apenas como vestígios da antiguidade. Suas proporções e organização arquitetônica serviam como referência direta para projetos do Renascimento. Outro exemplo notável aparece na fachada da Basílica de San Andrea, projetada por Leon Battista Alberti. Nessa obra, Alberti reinterpretou a monumentalidade e as proporções dos arcos triunfais romanos, transformando uma linguagem da arquitetura imperial em um elemento central da arquitetura cristã. É importante notar que, ao contrário do texto de Rafael Sanzio, o Tratado de Sebastiano Sérlio não explica detalhadamente como foram realizados os levantamentos dos edifícios antigos. Sérlio menciona dimensões e apresenta representações das obras, mas não descreve explicitamente o método de medição utilizado em campo. Mesmo assim, seus desenhos tiveram enorme importância, pois permitiram que arquitetos de toda a Europa estudassem a arquitetura romana sem precisar viajar até Roma. O levantamento de sítios históricos de Roma descrito por Rafael Sanzio não era apenas um exercício erudito. Ele fazia parte de um esforço mais amplo promovido pelo papado de Leão X, que buscava compreender e preservar os monumentos da antiguidade e reafirmar o papel de Roma como centro da cultura clássica. De certa forma, essa iniciativa antecipava um campo de estudo que se desenvolveria plenamente apenas séculos depois: o levantamento sistemático e a documentação científica dos monumentos históricos. Hoje, os levantamentos de sítios arqueológicos arquitetônicos utilizam tecnologias muito mais avançadas. Instrumentos como estações totais, escaneamento a laser, fotogrametria digital e modelagem tridimensional permitem registrar edifícios históricos com um nível de precisão impossível de alcançar no passado. Essas técnicas produzem modelos digitais extremamente detalhados, capazes de documentar não apenas as dimensões dos edifícios, mas também suas deformações e seu estado de conservação. No entanto, apesar de toda essa evolução tecnológica, os princípios fundamentais do levantamento arquitetônico permanecem surpreendentemente semelhantes aos que já eram utilizados no Renascimento. Assim como os arquitetos que estudavam as ruínas de Roma, o trabalho contemporâneo ainda se baseia na observação direta da arquitetura, no registro preciso de suas dimensões e na transformação dessas informações em desenhos e modelos capazes de explicar sua estrutura espacial. Assim, cada levantamento realizado hoje em um sítio arqueológico continua, de certa forma, o trabalho iniciado pelos arquitetos do Renascimento ao estudar as ruínas da antiguidade. E talvez seja justamente isso que torna esses monumentos tão fascinantes. Mesmo depois de 2000 anos, eles ainda continuam ensinando arquitetos a olhar, medir e compreender a arquitetura. Se você gostou do conteúdo, deixe o like, compartilhe e se inscreva no canal para mais vídeos sobre arquitetura e engenharia. Obrigado por acompanhar, e até a próxima!